Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre... Acho que hoje vai ser ao mesmo tempo uma das melhores e uma das piores aulas do canal. Já vou explicar por quê. E com certeza é uma das mais difíceis para gravar. Por quê? já vai ficar tudo claro. Olha, hoje continuamos no tópico das comidas polonesas e hoje vamos falar sobre sobremesas. Então, vamos falar sobre coisas muito boas, por isso uma das melhores aulas do canal, porém, uma das piores porque fica muito difícil se concentrar nisso e gravar a aula, ou para você talvez assistir a aula também, e não pensar nessas coisas boas todas sobre as quais a gente vai falar hoje, ok? Então, por causa do tipo de comida que a gente vai falar hoje, que vai ser comida primeiro e segundo sobre o tipo da comida, já você vai ver algumas fotos, a gente fica com vontade de experimentar esses doces todos. Eu ainda sei como eles são, qual o sabor, então por isso é uma das mais difíceis. Quando eu já estava preparando esta aula, já estava pensando, que vontade de comer uma charlotka de verdade, eu queria ir para a Polônia, vou pedir a minha avó para fazer uma charlotka. Para eu lembrar como que é. Lembrar eu lembro, né? Mas para comer, aproveitar. Então, sim, é isso. Logo a gente vai para a Polônia. Daqui acho que umas 2 semanas, 2, 3. Mais 2. Então, assim, não é tão ruim assim. Logo eu vou comer essas coisas. Mas neste momento que eu estava preparando a aula, que eu estou gravando a aula, eu estou em Portugal, as minhas avós não estão aqui para fazer o bolo polonês para mim, então por isso foi difícil de preparar e acredito que hoje seja difícil de gravar esta aula também. Mas enfim, vamos falar sobre coisas boas, então vai ser uma aula muito, muito legal. E também eu estou curiosa quais dessas sobremesas, quais desses bolos você já provou. Então já deixa um comentário, ok? Se eu chegar para um tipo de sobremesa que você já experimentou, pausa a aula e deixe nos comentários, que eu estou curiosa quais você já experimentou e o que você achou, porque as sobremesas polonesas eu acho muito diferentes das sobremesas brasileiras. As sobremesas brasileiras são muito, muito doces e as sobremesas polonesas são mais equilibradas, na minha opinião, ok? Então, as sobremesas polonesas têm mais... Eu acho que são mais saborosas, que têm um sabor mais diferente. E nas brasileiras dá para sentir que são muito doces. Então esse sabor doce meio que... eu acho que acaba um pouquinho... não sei como... Tipo, tampando os outros sabores da sobremesa, ok? Acho que fica muito, muito doce. Porém, eu gosto também. Gosto de beijinho, gosto de brigadeiro. O Cris gosta muito de paçoca. Eu gosto de paçoca também. Então, pudim. Pudim não existe na Polônia. Eu gosto bastante. Então, sim. Depende. No geral, talvez por eu ser polonesa e por eu ter essas sobremesas polonesas na minha infância, são aquelas que eu sempre penso, que vontade de comer charlotka, por exemplo. Ok, mas vamos lá. Vamos passar então para a tela do computador aqui. Vamos começar a nossa aula de verdade. Então, primeiro, vamos ter várias sobremesas polonesas. As fotos, como eu tinha avisado, com os nomes, ok? Então, primeiro a gente vai conhecer vocabulário, palavras novas em polonês relacionadas ao tópico de sobremesas. Depois, a gente vai ter frases, ok? Então, primeiro a gente aprende palavras e depois a gente vai ver essas palavras já aplicadas nas frases, como normalmente acontece aqui no canal e como aconteceu em outras aulas sobre comidas polonesas, né? Sim,
Estou pensando aqui se mais alguma coisa. Este PDF você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E como normalmente acontece também, eu vou fazer mais algumas anotações neste bloco de notas. E vou deixar essas anotações disponíveis na descrição do vídeo, ok? Então você pode ir lá, copiar ou escrever à mão, tá? Fica disponível para você. Vamos começar. Vamos começar com as nossas sobremesas. A primeira, não podia ser diferente, né? É szarlotka. Eu acho que é uma das sobremesas mais conhecidas, mais tradicionais polonesas. Para mim, é uma das melhores, se não a melhor. Eu adoro szarlotka mesmo. Mesmo que você consiga comprar szarlotka em qualquer lugar na Polônia, praticamente é um doce muito comum, não é nada muito estranho, muito difícil de fazer. Eu já fiz muitas vezes também. É um dos doces que eu gosto bastante. Szarlotka é o quê? A maioria das pessoas eu acho que já sabe. Szarlotka é tipo uma torta de maçã, ok? Vou colocar aqui que szarlotka é torta de maçã. Não sei de onde vem o nome szarlotka, porque em português é torta de maçã, né? Torta faz sentido, maçã faz sentido. Agora, szarlotka em polonês não tem nada a ver com a palavra maçã, porque a palavra maçã é jabłko, tá? Jabłko significa maçã. E assim, não sei mesmo de onde veio, mas tá, é um nome específico, tá? É szarlotka. E como que faz? Faz uma massa tipo uma massa de bolo de bolachas, mas é aquela massa mais crocante, não é aquela massa fofinha, tá? É uma massa mais crocante que se esfarela, né? Fácil. Vai o que? Vai farinha, vai ovo, algumas pessoas colocam só a gema, as outras colocam ovo inteiro. Vai açúcar, muitas vezes é aquele açúcar, tipo açúcar em pó, aquele mais fininho. E vai alguma coisa mais? Acho que não. Algumas pessoas colocam smetana. Smetana é como se fosse um creme de leite azedo. Então, ele tem uma consistência diferente e ele é meio azedo. Se você colocar num creme de leite fresco um pouco de suco de limão, é igual smetana, tá? Então, algumas pessoas colocam isso também. Sim, e pelo que eu lembro é isso. Faz tempo que eu não faço, mas pelo que eu lembro é isso, para fazer a massa. Aí tem que depois preparar ela, né, com as mãos. Depois você deixa na geladeira para ela descansar um pouco, não para crescer, porque não tem fermento, mas para ela ficar mais firme. Aí depois já faz, depois de esperar, não sei, meia hora, uma hora, coloca na forma. E em cima disso, coloca maçã, mas normalmente é aquela maçã que já foi preparada antes, então não é uma maçã fresca. A gente pega a maçã, descasca, corta em pedaços, coloca no fogo com açúcar e canela, muitas pessoas colocam cravinho. E deixa lá, ok? Até ela ficar mais molinha, sim, com um cheiro diferente. Depois, a gente coloca essa maçã por cima daquela massa preparada, né? Podemos esperar que aquela maçã fique um pouquinho mais, que esfrie um pouco. E por cima, o que a gente coloca? O que é isto aqui? Normalmente a gente coloca kruszonka. Tem vários tipos de szarlotka, ok? Vai ter pessoas, por exemplo, a minha avó por algum tempo colocava a clara de ovo, mas tipo a espuma de clara de ovo. Então é clara de neve, eu acho que fala, alguma coisa assim, né? Que bate para ficar aquela espuma com açúcar, depois coloca por cima, aí põe no forno. Então, a minha avó por algum tempo fazia assim. Então, em cima daquela camada de maçã, colocava, eu acho que é clara de ovo. Não, clara de neve. Isso.
Outras pessoas colocam às vezes alguma outra coisa, mas eu acho que o mais tradicional é colocar kruszonka. Kruszonka é o quê? Kruszonka é aquela massa que a gente tinha preparado antes, só que colocada normalmente primeiro no congelador, ok? Não na geladeira aquela massa descansa, mas uma parte a gente coloca no congelador para ficar bem, bem dura. Depois a gente tira do congelador e acho que ou pode ir pegando os pedaços e jogando, tipo com a mão, ou o que as minhas avós, por exemplo, fazem é ralar no ralador. Aí ela fica mais... fica mais fácil fazer no ralador. Então, sim, é assim que, pelo menos, na minha família fazia. Agora tô lembrando que acho que a minha mãe tinha falado sobre algum outro jeito de fazer kruszonka, que era uma outra coisa. Mas, enfim, para mim é isso, tá? E por cima, às vezes, vem este açúcar ainda, aquele açúcar em pó que eu tinha falado, ok? Que a gente já coloca depois de assar, porque depois, então, temos a camada de massa, depois temos a camada de maçã, depois aquela camada de massa que é kruszonka. Isso vai no forno, em 180 graus normalmente, por, não sei, 1 hora, depende do forno, depende do tamanho da charlotka. Depois a gente tira, espera esfriar e pode colocar esse açúcar por cima. Para mim nem precisa, até assim fica muito bom. Sim, pronto, e é isso. Então não é muito difícil de fazer, mas é um bolo muito bom, uma torta muito boa. E o que eu ia falar ainda, nos restaurantes muitas vezes tem isso como sobremesa, mas não é só charlotka. Muitas vezes eles oferecem charlotka quente com sorvete, com uma bola de sorvete, ok? Então você recebe uma charlotka quentinha, com uma bola de sorvete quase derretendo do lado. Normalmente é sorvete de baunilha. Nossa, e é muito, muito bom. Hoje em dia não sei já o que eu prefiro, mas quando era criança eu gostava muito de charlotka com sorvete. Ou às vezes vai com chantilly, mas um chantilly feito de creme de leite fresco, ok? Não é aquele chantilly pronto, aquele eu não gosto muito, mas se fosse servido com chantilly feito de creme de leite fresco, nossa, é muito, muito bom. Então, enfim, é isso. Esqueci na massa, o que vai mais na massa para fazer o bolo, vai manteiga. É claro que vai manteiga. Vai manteiga, farinha, açúcar e ovo ou gema de ovo, e algumas pessoas colocam um pouquinho de daquele creme de leite azedo que eu tinha falado. Mas manteiga vai, tá? Manteiga é muito importante aqui. Algumas pessoas fazem com margarina, eu acho que com manteiga fica melhor. Ok, é isso sobre a charlotka. Eu acho que é um bolo de... não é isso. Ainda outra coisa. O que tem muita importância quando você faz charlotka é o tipo de maçã que vai. Na Polônia a gente tem muitos tipos de maçã, mas tipo muitos, muitos. Qualquer mercado que você for, tem vários tipos diferentes, ok? Então, talvez seja por isso que eu acho que, por exemplo, no Brasil não tem como fazer uma charlotka tão boa. Porque na Polônia temos maçãs que se chamam, por exemplo, Szara Reneta. É um dos tipos de maçã que pode fazer charlotka que vai ficar muito boa. E a outra... eu acho que a outra se chama papierówka, mas isso não tenho certeza agora, neste momento, papierówka. Esta aqui com certeza absoluta, sim, dá para comprar no mercado. E tem aqui em Portugal este tipo de maçã também, se chama alguma coisa reineta, alguma coisa assim, é até parecido o nome. Agora a papierówka, agora não estou lembrando se essa será alguma outra. Bom, se eu lembrar durante a aula eu falo. Desta aqui não tenho certeza se era essa para a charlotka, mas esta aqui sim. Qual é a característica pelo menos, desta maçã? É que ela é azeda, é bem azedinha, por isso o sabor fica muito mais intenso, quebra aquele doce, e por isso fica muito bom. Então, sim,
eu, eu recomendo. Tem um dos alunos nossos, Osvaldo, que não sei se até hoje faz charlotka, mas fazia antigamente daquele jeito polonês também. E a gente teve a oportunidade de experimentar charlotka feita por ele quando a gente estava no Brasil. Nossa, estava muito boa, então eu recomendo muito. Eu achei ela mais doce do que as charlotkas das minhas avós, mas como eu falei, é outro tipo de maçã e outra coisa. No Brasil você come coisas mais doces, então eu acho muito normal. E outra coisa ainda, as minhas avós que fazem com menos açúcar do que muitas outras pessoas fazem. Enfim, charlotka do Osvaldo era ótima, era excelente, gostei bastante. Então, não sei se ele ainda está fazendo ou não, mas quem tiver a oportunidade, recomendo, ok? A charlotka do Osvaldo. O Osvaldo está aqui com a gente desde o começo do Brasilaca também, então ele gosta lá de cozinhar, ele faz algumas outras comidas polonesas também. Não sei se todas eles fazem assim até hoje, mas ok, de qualquer forma, Osvaldo, um abraço para você aqui e obrigada por aquela charlotka, estava muito boa. A gente comeu uma vez no café da manhã, muito, muito boa. Ok, passando agora para a próxima sobremesa, senão a gente fica aqui só falando de charlotka até o final da aula. A próxima é sernik. Sernik já é mais fácil. Sernik é cheesecake. Então, deixa eu anotar aqui. Cheesecake. Nem sei se em português se escreve assim também, mas vou deixar assim, ok? Sernik é cheesecake. E ele é feito de queijo fresco, de um queijo que, pelo menos na Polônia, de um queijo que é meio azedinho, ok? Então é aquele queijo que você pode fazer colocando, por exemplo, vinagre ou o suco de limão num leite que está aquecido, quase fervendo. Acho que não pode ferver o leite, acho que um pouquinho antes tem que desligar e colocar. Eu nunca fiz esse queijo sozinha, o Cris já fez. Mas na Polônia é um queijo muito comum nos supermercados para comprar. A gente faz muitas coisas com esse queijo. Uma das coisas que a gente faz é sernik. Sernik é um bolo, cheesecake, é um bolo que eu não gostava muito quando eu era criança. Hoje em dia já gosto mais. Não é o meu preferido, mas é bom, é gostoso. Dependendo da forma, do jeito que a pessoa for fazer, é gostoso. Ele fica, normalmente a base dele é parecida com a base da charlotka. Talvez tenha alguma diferença, mas também não é aquela massa fofinha, não é aquele bolo fofinho. É aquele mais crocante, mais firme. É mais firme e mais crocante ao mesmo tempo. E depois aquela massa de queijo com açúcar, normalmente coloca também gema de ovo, às vezes coloca budyń, que é tipo uma farinha de batata com aroma, ok? Não é bem farinha, como se chama? Aquilo, eu acho que é amido de batata. Mas enfim, aí já depende da receita, ok? É bom, eu gosto. Algumas pessoas colocam uva passa também nesta massa, algumas colocam castanha, uva passa é mais comum. Tem pessoas que colocam por cima uma cobertura de chocolate ou de alguma outra coisa, então aí varia já um pouco, mas sim, sernik é um dos bolos típicos na Polônia, normalmente é disponível nas cafeterias, a gente faz também no Natal, na Páscoa, então sim, é um bolo que é bem comum na Polônia. E temos dois tipos de cheesecake. Um é sernik, é aquele que vai no forno, ok? Depois de preparado vai no forno, é assado. E o outro se chama sernik na zimno. Sernik na zimno é um cheesecake tipo frio, ok? Ele normalmente, não sei se é normalmente ou se é sempre, ele não vai no forno, ok? Ele não é assado, ele é feito frio. Então, tem alguma base, e depois a massa de queijo, vai queijo, muitas vezes vai gema de ovo, às vezes vai gelatina, vai açúcar. De novo, aqui vai variar de uma receita para outra.
para outra. Mas o que é mais importante aqui é que ele não é assado. Ele tem que ficar na geladeira para ficar mais firme. Normalmente leva gelatina, como eu tinha falado. E por cima dele, normalmente, o que vai é uma gelatina de fruta, com pedaços de fruta. Então, sim, é um outro tipo de cheesecake. Esse eu já gostava mais quando era criança, até hoje eu gosto mais, eu acho, do que aquele tradicional. Este aqui é mais tradicional. Este ficou mais famoso nesses últimos anos, eu acho. Mas sim, é isso. Sobre Sernik, é isso. A próxima sobremesa, o próximo bolo é ciasto czekoladowe. E aqui já temos duas palavras, né? Aqui a gente tinha só uma em cada um, Charlotka Sernik, aqui temos duas, ciasto czekoladowe. Ciasto podemos traduzir como bolo e czekoladowe significa de chocolate, ok? Mas é um adjetivo, tá? A gente não fala de chocolate, a gente só fala uma palavra, czekoladowe, tipo chocolate, chocolatado não dá, né? De chocolate, mas tá bom. Só chocolate como o substantivo seria czekolada em polonês, mas quando é bolo feito de chocolate, a gente fala ciasto czekoladowe. Aqui já tem muitas receitas diferentes, ok? Temos aqueles que a gente chama, até na Polônia chama de brownie, que é aquele mais molhadinho. Às vezes não leva farinha ou leva muito pouca farinha, parece que não foi assado o suficiente, mas é assim que é para ficar o bolo, e ele é muito bom, eu gosto bastante. Tem aqueles que são mais parecidos com os bolos do Brasil, que simplesmente é como se fosse um bolo normal, só que com cacau ou misturado com chocolate e fica um bolo de chocolate, aquele fofinho, ok? Mais assado, seco, fofinho. Pode ser algum outro, pode ser com recheio, sem recheio, com cobertura, sem cobertura. Aqui não temos um jeito certo de fazer. Era só para falar para vocês que um bolo de chocolate é, em polonês, ciasto czekoladowe, tá? Ciasto czekoladowe. Temos um que se chama murzynek. Este é um bolo de chocolate daquele que fica seco, que não é aquele molhadinho que parece que não foi assado bem. É um que é assado bem, ele leva fermento químico, eu acho, em pó, e ele cresce, então é um bolo alto, fofinho e seco, mas é muito bom, a minha mãe faz. E sim, a minha mãe faz, por exemplo, no Natal ou mais ainda, eu acho, na Páscoa. Então, sim. Aqui as receitas, temos muitas receitas para fazer um bolo de chocolate. Igual no Brasil, né? Bolo de chocolate, é sempre bom. Pode ser com pedaços de chocolate, sim. Enfim, ciasto czekoladowe é um bolo de chocolate. Vamos passar para a próxima. Ciasto ze śliwkami. Ciasto ze śliwkami é um bolo com ameixa, ok? Em português a gente poderia falar bolo de ameixa, mas literalmente traduzindo seria bolo com ameixas até, porque ciasto só é bolo, como eu tinha falado, né? Z ou ze em polonês significa com, e śliwki significa ameixas. Então, literalmente temos aqui ciasto ze śliwkami, bolo com ameixas. Como é feito esse bolo? É um bolo simples, a base é simples, não é igual charlotka, é mais pro lado daquele bolo fofinho. Depois temos ameixas e elas não são preparadas normalmente antes, a gente só lava, corta, tira o caroço e coloca. Às vezes passa açúcar por cima, eu acho, para elas soltarem suco,
às vezes não, depende da receita. E por cima temos kruszonka, aquilo que eu tinha explicado aqui em charlotka, ok? Então, por cima temos kruszonka. Às vezes não, algumas pessoas só fazem a base e colocam ameixas por cima e não tem essa parte de cima de kruszonka, ok? Aí já depende da receita. Mas este bolo é muito, muito bom também. A gente tem a época de ameixas na Polônia, que é no outono, mais ou menos. Então, acho que lá para setembro, mais ou menos. E sim, como ameixas são azedas, na verdade é a casca delas que dá aquele gostinho mais azedinho. Elas vão com casca no bolo, tá? E é muito bom, a consistência, o sabor, tudo junto. É muito, muito bom. Então, eu recomendo. Ok, vamos passar para o próximo. Aqui temos piernik. Piernik eu ia traduzir como pão de mel. Não sei se, na verdade, se no Brasil é feito assim, como um bolo grande, ou só mais tipo bolachas. Acho que dá para achar assim também, né? É um bolo que realmente leva mel e leva várias outras coisas. Leva canela, leva cravinho, leva alguns outros temperos que são específicos. Leva manteiga, farinha, ovo, acho que também. Na minha casa é o meu pai que faz. E eu gosto quando vai dentro também uva passa. Então, vai uva passa espalhada pelo bolo. Algumas pessoas colocam castanha. Como o meu irmão tem alergia, o meu pai não coloca castanha, mas com castanha fica bom também. Algumas pessoas colocam cobertura, outras não, ok? Aí já depende do gosto. Mas é bem, bem bom. É bem bom e é um bolo tradicional do Natal pra gente, ok? Então, aquele cheiro, até quando... Às vezes eu sinto o cheiro por causa de alguma outra comida que leva temperos parecidos. Aquele cheiro para mim é o cheiro do Natal. Não é nem o cheiro do bolo, é o cheiro do Natal. E é muito bom. Vou lembrar para o meu pai fazer este ano. Que este ano a gente passa o Natal na Polônia. Vou falar para ele fazer este bolo aqui. Provavelmente vai fazer de qualquer forma. Mas, enfim, talvez ele faça mais para eu trazer aqui para Portugal depois. Vamos ver. E uma curiosidade sobre este bolo aqui é que a gente fala que este bolo fica melhor se ele descansar por tipo uma semana ou duas. Então, é um bolo que não estraga muito rápido. Ele não precisa ficar na geladeira, ok? Ele é um bolo resistente e até as pessoas fazem que tem que ser preparado tipo umas 2 semanas antes do Natal. É claro que nem todo mundo faz isso e o meu pai faz tipo um dia antes, normalmente, mas a minha avó, pelo que eu lembro, ela segue isso e faz tipo uma semana antes, às vezes, para ele descansar por mais tempo. Eu acho que ele fica mais mole quando fica por mais tempo, tipo, descansando, já assado, já pronto, tá? Mas, enfim, é um bolo muito bom. E a gente faz ele em casa. Dá pra comprar no supermercado, sim, também, claro. Mas feito em casa é muito bom. Ok, depois temos aqui ciasto drożdżowe. Ciasto drożdżowe, parece que não é nada demais. Eu gosto bastante, mas realmente é um bolo meio simples. Às vezes ele leva uva passa dentro também, ou castanha, alguma outra coisa. Quando eu falo castanha, eu me refiro a nozes, normalmente nozes. É o mais tradicional, mas pode ser... deixa eu pensar se tem alguma outra. Às vezes amêndoa, algumas pessoas colocam, mas é mais nozes. Sim. Então, ciasto drożdżowe, na verdade, é um bolo simples, é um bolo... normalmente sem recheio. E o que tem de diferente aqui? É que ele leva fermento natural. Aquele fermento não de saquinho,
ok? É fermento fresco, natural e fresco mesmo. Então, aquele que tem que ficar na geladeira. Esse é o diferencial do ciasto drożdżowe. E aquele fermento dá um sabor diferente. Então, a massa do bolo é feita com esse fermento, com açúcar, com farinha, com ovo. Não sei se vai mais alguma coisa, eu fiz faz muito tempo que eu não faço este bolo. Aí tem que fazer a massa, depois deixar ela descansar um pouco, aí ela vai crescer. Igual o pão, quando faz no Brasil pão, aquele pão que cresce, que fica muito grande, é parecido ao processo, só que o fermento é aquele fermento fresco, tá? Ele tem uma consistência diferente, não é aquele fermento que é em pó, em saquinho de pão, não, é um fermento fresco mesmo. E sim, tem que deixar, depois de fazer a massa, tem que deixar ela descansar um tempo, em um lugar não frio, ok? Tem que ser um lugar tipo, no Brasil, mais fácil. Não pode ser um lugar muito frio, tem que ser mais quente para os fermentos fazerem a fermentação, né, para ele crescer. E depois coloca no forno, muitas vezes por cima vai kruszonka, então aquilo que eu tinha explicado aqui em szarlotka ou aqui em ciasto ze śliwkami. Talvez kruszonka era feita só de farinha, manteiga e açúcar. Bom, mas enfim, é aquele processo parecido que eu tinha falado, que você faz a massa, coloca no congelador e para ser depois mais fácil de espalhar pelo bolo, ok? Enfim, e kruszonka é uma massa diferente do que esta massa que se faz esse bolo, né? Porque esse bolo é mais fofinho, tem um sabor diferente por causa do fermento, que é um sabor muito bom, eu gosto bastante. E como eu gosto de comer este bolo aqui, quando ele já está assado e tal. Normalmente é um bolo alto também. Este aqui é baixinho, eu não achei nenhuma foto melhor, mas normalmente é um bolo alto. Eu gosto muito de comer este bolo com manteiga por cima. Ele não é muito doce, é um pouquinho adocicado. E sim, eu gosto de comer com manteiga. Mais uma observação aqui, a manteiga na Polônia normalmente é sem sal, tá? Sim, tem pessoas que comem esse bolo tipo como se para fazer um agridoce mais ou menos, mas é uma coisa salgada com doce, por exemplo, com manteiga e queijo, ou só com queijo, ou com presunto até, então ali já depende da pessoa. Eu gosto só com manteiga, ou assim, puro, sem nada, ou com manteiga, e como eu tinha falado, muitas vezes lá por dentro ainda leva nozes ou uva passa. Tá bom, vamos passar para vou anotar aqui, ciasto a gente já sabe. Drożdżowe é como se fosse de fermento, porque drożdże é fermento, mas é o fermento natural, porque aquele fermento químico é diferente. Aquele fermento químico é como se fosse bicarbonato de sódio. É tipo bicarbonato de sódio com algumas coisas. É um pouquinho diferente, mas é mais ou menos aquilo. É proszek do pieczenia, aquilo. Bicarbonato de sódio é outra coisa ainda. Normalmente a gente fala soda. Soda oczyszczona, eu acho. Esse é o bicarbonato de sódio. É soda, a gente fala só soda. Aquele outro, que eu acho que em português seria fermento químico, é proszek do pieczenia, literalmente pó para assar. E o fermento natural a gente chama de drożdże, que é um dos tipos de cogumelos, ok? Não sei se seria cogumelos o nome certo em português, ou se seria mais tipo fungo e alguma coisa assim, mas é daquela família, tá? Ok, então aqui neste momento é isso. E vamos passar para as próximas palavras aqui. Temos a outra sobremesa, babeczki z owocami. Babeczki z owocami, o que é isso? Babeczki é um nome engraçado até, porque babeczki pode significar, forma singular, babeczka, é como se fosse mulherzinha. Mulherzinha não, porque mulherzinha parece que é uma mulher muito nova. Babeczka é uma mulher, mas é falado de uma forma
de um jeito informal e é mais tipo de um jeito informal, engraçado, ok? Legal, de um jeito legal. Mas babética também é um tipo de sobremesa, que é sim, é isso. Tem aquele formato como se fosse uma tigelinha bem pequenininha, feita de massa mais crocante. Eu não sei como que faz essa massa, não sei se alguma vez eu já fiz essa massa sozinha em casa ou não. Dá para comprar no supermercado na Polônia ou prontos, ok? Ou em alguma padaria, ou só essa base já assada. Mas eu acho que deve ser parecido com a massa com essa base da Charlotka, ok? Porque, sim, o sabor parece muito. E por que é owocami? Porque owoce significa frutas. Então, os owocami com frutas. E não é só com frutas, também leva algum creme normalmente, ok? E sim, é muito bom também. O creme normalmente é tipo chantilly, mas é aquele feito de creme de leite fresco, com mascarpone, ou com alguma outra coisa, com budin. Então, aquele budin é um doce feito de amido de batata, normalmente. Açúcar, claro, é docinho. E sim, tem várias frutas, às vezes framboesa, às vezes morango, às vezes mirtilo, às vezes uva, kiwi, ok? E já depende. Às vezes tem esse babete que é assim, abertos com algum recheio só. Às vezes elas ficam fechadinhas. Então parece um muffin, mas não um muffin, porque muffin é fofinho. E esse daqui tem aquele efeito daquela massa mais crocante. E é recheado, por exemplo, de cereja. Também tem de cereja ou de budin. Vou anotar aqui budin, que é aquele doce que é feito de amido de batata. Eu acho que amido de batata seria chamado em português. E sim, os dois tipos são muito bons. Eu gosto dos dois, tá? É muito, muito bom. Sim, então é um outro doce da Polônia. Outra sobremesa que você pode encontrar nos cafés ou nos restaurantes é lody. Lody é sorvete, literalmente, na verdade, é como se fosse sorvetes, porque no plural. Um seria lód, mas normalmente a gente fala no plural mesmo, lody, sorvetes, tá? E sim, aqui não tem muito segredo. Sorvete é sorvete, né? Uma curiosidade, na verdade, sobre sorvete. Sorbet, a gente tem a palavra sorbet, é um sorvete feito de fruta com água e açúcar e algumas outras coisas, mas é sem leite. É tipo um sorvete sem leite, tá? E eu acho que aqui em Portugal é alguma coisa assim, porque eles chamam sorvete de gelado. E eu acho que sorvete aqui é um sorvete só de fruta, sem leite, eu acho, tá? Então, por exemplo, feito de morango, pode ser ou lody, que é sorvete normal, ou pode ser sorbet, aí não leva leite, não leva creme de leite, tá bom? Porém, por exemplo, de baunilha já não existe sorbet. De baunilha vai ser sempre lody, porque sempre leva leite, creme de leite, essas coisas, ok? E mais uma sobremesa aqui é kawa mrożona. Kawa mrożona é como se fosse um café gelado, café congelado. A gente, às vezes, pode tomar isso como uma sobremesa, mas pode tomar só em vez de tomar café durante o verão, por exemplo. Eu gosto bastante. Normalmente é feito como? Normalmente tem aqui um café normal, com leite, com açúcar, com gelo, com sorvete de baunilha ou sorvete de creme de leite. E muitas vezes leva chantilly, mas de novo, aquele com chantilly feito na hora é muito melhor. Com chantilly feito de creme de leite fresco é muito melhor. E sim, eu gosto, por exemplo, bastante. Eu prefiro um café assim do que um café normal quentinho. Mas aí já depende da pessoa. Normalmente é servido durante o verão. Sim, muitos lugares tem só durante o verão. Sim.
Ok, perfeito. O que mais? Vamos agora passar então para as frases, ok? Vamos lá. Vamos passar para a primeira frase. Posso aumentar aqui um pouquinho. Ok, temos aqui a primeira frase que é verdadeira, é Moje ulubione ciasto to szarlotka. O meu bolo preferido é szarlotka. Moje significa meu, aqui neste caso. Moje é meu. Ulubione significa preferido ou favorito. Ulubione. Preferido, favorito. Ciasto é bolo, como vocês já sabem. To significa é, aqui neste caso. To, na verdade, eu poderia traduzir como isto, isso. Mas neste caso, tem essa função do é, ok? E szarlotka é aquela torta de maçã. Poderíamos traduzir, mas eu deixei aqui assim. Então, de novo, moje, o meu, ulubione, preferido, ciasto, bolo, to é szarlotka. Moje ulubione ciasto to szarlotka. Moje ulubione ciasto to szarlotka. Outra coisa, quando é uma torta, a gente também pode chamar de ciasto, tá? Tanto um bolo quanto uma torta é ciasto, ok? Quanto a massa de bolo também a gente chama de ciasto. Então, aquele bolo que ainda não é bolo, é só a massa, também é ciasto. Tem o mesmo nome, a mesma palavra. Ok, então, moje ulubione ciasto to szarlotka. Moje ulubione ciasto to szarlotka. Vou falar mais uma vez, mais devagar. Moje ulubione ciasto to szarlotka. O meu bolo preferido é szarlotka. E vamos passar para a segunda frase. Wolę sernik na zimno niż pieczony. Essa frase é verdadeira também, pelo menos no meu caso. Prefiro o cheesecake gelado do que assado. Wolę significa prefiro. Wolę significa prefiro. Sernik é cheesecake. Na zimno. Eu tinha falado que é tipo frio, né? Mas cheesecake gelado foi traduzido aqui. Não sei como seria em português, na verdade. Se cheesecake gelado faz mais sentido do que cheesecake frio, né? Cheesecake gelado, então. Niż significa do que. Niż é do que. Pieczony é assado. Até que eu tinha falado lá, né, que proszek do pieczenia é literalmente pó para assar. É porque pieczenie é assar e pieczony é tipo assado. Ok? Então, de novo. Wolę, prefiro. Sernik, cheesecake. Na zimno, gelado. Niż, do que? Pieczony, assado. Wolę sernik na zimno niż pieczony. Wolę sernik na zimno niż pieczony. Prefiro cheesecake gelado do que assado. E a próxima frase aqui. Mam ochotę na ciasto czekoladowe. Estou com vontade de comer bolo de chocolate. Mam ochotę na... É melhor memorizar como tudo junto, que é como se fosse estou com vontade de, e pode ser estou com vontade de comer, porque em polonês não precisa do verbo, ok? A gente só fala estou com vontade de bolo de chocolate, tá? Literalmente, mam significa tenho. Ochotę vem da palavra ochota, só que está declinado, que significa vontade. Na é de, aqui neste caso, às vezes vai ser de, às vezes para, depende da frase. Ciasto czekoladowe, já sabemos, bolo de chocolate. Então, de novo. Mam ochotę na, estou com vontade de comer, né, em português. Ciasto czekoladowe, bolo de chocolate. Mam ochotę na ciasto czekoladowe. Mam ochotę na ciasto czekoladowe. Estou com vontade de comer bolo de chocolate. E vamos para a próxima frase. Na deser będzie ciasto ze śliwkami. Para a sobremesa vai ser bolo de ameixa. Na deser, para a sobremesa. Na, neste caso, temos como para, né? Então, na é uma palavra que depende da frase, a tradução dela.
Dessert significa sobremesa. Então, por exemplo, no restaurante você vai ter escrito dessert, sobremesas. Aí depois vai ter uma lista de sobremesas. Będzie significa vai ser. E ciasto ze śliwkami, já sabemos, é aquele bolo com ameixas, literalmente, né? Em português seria bolo de ameixa. Então, de novo, na dessert, para a sobremesa, będzie vai ser ciasto, bolo ze śliwkami com ameixas, ou bolo de ameixa. Na deser będzie ciasto ze śliwkami. Na deser będzie ciasto ze śliwkami. Na deser będzie ciasto ze śliwkami. Para a sobremesa vai ser bolo de ameixa. E vamos passar para a próxima frase. Wolisz piernik z rodzynkami czy bez? Você prefere piernik com uva passa ou sem? Piernik era aquele tipo pão de mel, mais ou menos. Wolisz significa você prefere. Wolisz. Você piernik é piernik. Z significa com, como eu já tinha falado. Rodzynkami. Będzie rodzynki, só que está declinado. Rodzynki significa uva passa. Em polonês não tem nada a ver com a palavra uva, porque uva é vinogrona. Uva, na verdade, uvas, ok? Porque a gente fala tudo no plural, normalmente. Então, as crianças normalmente não sabem que rodzynki é uva passa, uva seca, ok? Para mim, rodzynki era tipo uma outra fruta. Eu não sabia por muito tempo que rodzynki era a mesma coisa, a mesma fruta que vinogrona. Por muito tempo, quando eu era criança, eu não sabia. Depois temos aqui czy. Czy significa ou. Czy, ou. Bez. Bez significa sem. Então, de novo. Wolisz, você prefere. Piernik, é piernik. Z rodzynkami, com uva passa. Czy, ou. Bez, sem. Wolisz piernik z rodzynkami, czy bez? Wolisz piernik z rodzynkami, czy bez? Você prefere piernik com uva passa ou sem? Eu prefiro com. Ja wolę z. Ja, eu, wolę. Que tinha aqui, wolę, prefiro. Z. Z é com, né? Eu prefiro com. Ja wolę z. Ok, a próxima frase aqui. Kupić ciasto drożdżowe z kruszonką, czy babeczki z owocami? Compro ciasto drożdżowe ou babeczki z owocami? Kupić literalmente significa comprar. Mas aqui na pergunta, em português, a gente falaria compro. Eu compro isso ou aquilo, né? Em polonês, não. É tipo comprar. Esse bolo ou aquele bolo. Então, a gente fala no infinitivo, usa o verbo no infinitivo, tá? Então, eu vou anotar que kupić, na verdade, é comprar, mas aqui tem a função do compro, tá? Ciasto drożdżowe é ciasto drożdżowe, z kruszonką é com kruszonka, com kruszonką vem de kruszonka, que era aquilo que eu tinha explicado lá no comecinho, que fica em cima do bolo, né? Aquela coisinha crocante, feito de massa de bolo também. Czy, que significa ou, como a gente já sabe também, babeczki z owocami, babeczki z owocami. Então, são aqueles, não é muffin, né, é babeczki, é uma coisa diferente com frutas. E babeczki é como se fosse mulheres também, poderia ser. Aqui todo mundo vai saber que babeczki é no sentido de sobremesa, né? Mas babeczki só para falar para você, babeczka, uma, ou aquele muffin, que não é muffin, não tem nada a ver com muffin ou sabor, mas é o formato um pouquinho parecido, ou uma mulher, e babeczki no plural, tanto babeczki sobre aquela sobremesa, quanto babeczki sobre mulheres. Poderíamos falar, aquelas duas são bardzo fajne babeczki, muito legais mulheres, ok? Umas mulheres muito legais. Então, babeczki no plural pode ser sobre mulheres também.
daquele jeito informal, um pouquinho engraçado. E legal, normalmente quando a gente fala assim é sobre alguém legal, que tem senso de humor, por exemplo. Ok, de novo então. Kupić, comprar, ou aqui compro. Ciasto drożdżowe z kruszonką. Ciasto drożdżowe com kruszonka. É aquele bolo feito de fermento, né? Czy, ou, babeczki z owocami. Babeczki com frutas. Kupić ciasto drożdżowe z kruszonką, czy babeczki z owocami? Kupić ciasto drożdżowe z kruszonką, czy babeczki z owocami? Compro ciasto drożdżowe ou babeczki z owocami? Próxima frase aqui. Z okazji Dnia Dziecka zapraszam Was na lody. Em comemoração do Dia das Crianças, convido vocês para tomar sorvete. Z okazji Dnia Dziecka. Opa, aqui deveria ter colocado com letras maiúsculas também. Z okazji Dnia Dziecka. Z okazji significa, é como se fosse por ocasião de, pela ocasião de. Em português é mais em comemoração de, né? Alguma coisa, mas literalmente é como se fosse por ocasião de, porque ocasião é como se fosse ocasião. Dnia Dziecka vem de Dzień Dziecka, só que está declinado, que significa dia. Na verdade, em polonês é dia da criança, literalmente, tá? Porque dziecko é da criança, não das crianças, no plural, é no singular. Mas é assim que a gente fala, Dzień Dziecka, dia da criança. Em português, dia das crianças. Dia das crianças, enfim. Na Polônia é comemorado no dia 1º de junho, tá? 1º de junho na Polônia. Depois temos zapraszam. Zapraszam significa convido. Was significa vocês. Na lody. Na aqui é como se fosse para, de novo. E lody é sorvete. Sorvetes no plural, né? Mas é assim que a gente fala. E de novo, aqui não precisamos do verbo em polonês. A gente não fala para tomar sorvete. A gente só fala, eu convido vocês para sorvete, tá? Na lody. Ok, de novo. Z okazji Dnia Dziecka, em comemoração do Dia das Crianças, zapraszam, convido, was, vocês, na lody, para sorvete, para tomar sorvete. Z okazji Dnia Dziecka, zapraszam was na lody. Z okazji Dnia Dziecka, zapraszam was na lody. Em comemoração do Dia das Crianças, convido vocês para tomar sorvete. E na próxima frase aqui, dla mnie będzie kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną. Para mim vai ser café gelado com sorvete chantilly. Não sei se é assim que se escreve chantilly, eu colocaria I-L-L-Y, mas me corrigiu, o Word me corrigiu assim, então espero que esteja correto. Ok, temos aqui dla mnie, para mim, dla, neste caso, é para, e dla mnie, junto, é para mim, então mnie é mim, né? Para mim. Będzie vai ser, a gente já viu essa palavrinha hoje. Kawa significa café e mrożona, gelado, a gente já viu isso antes também. Z é com, como a gente já sabe também. Lodami, lodami vem de lody, né? Que significa sorvete, isso que aqui está declinado, sorvete. E é bitą śmietaną. Bitą śmietaną é bita śmietana e é chantilly. Mas é aquele chantilly que na Polônia muitas vezes é feito mesmo, no mesmo dia, de creme de leite fresco. E é uma outra... não tem nada a ver com o chantilly... daquele chantilly de caixinha que você bate em casa, ou com chantilly aquele pronto que você só coloca tipo um spray. Não tem nada a ver. Bita śmietana na Polônia tem muita qualidade, é muito bom mesmo, uma coisa top. E pode fazer em casa, eu fazia em casa. Bita śmietana, como você faz? Você pega um creme de leite fresco, mistura com um pouco de açúcar normalmente e vai batendo, igual clara de ovo, para ficar
clara de neve, né? É o mesmo processo, só que você tem que saber o ponto certo do creme de leite. Porque se você passar do ponto, batendo o creme de leite fresco, vai virar manteiga. Eu já fiz isso também, ok? E também é bom. Mas, enfim, quando quer ter bita smetana, que é chantilly, sim, tem que bater um creme de leite fresco. E é engraçado, porque smetana é creme de leite. Bita é como se fosse batida. Então, um creme de leite batido, literalmente, traduzindo literalmente, do polonês para português, ok? E é isso, porque é um creme de leite batido, literalmente isso, né? De novo, então, dla mnie, para mim, będzie, vai ser kawa mrożona, café gelado, z lodami, com sorvete e bitą śmietaną e chantilly. A frase toda. Dla mnie będzie kawa mrożona z lodami e bitą śmietaną. Isso você poderia falar, por exemplo, fazendo o pedido no restaurante ou num café, né? Dla mnie będzie kawa mrożona z lodami e bitą śmietaną. Para mim vai ser café gelado com sorvete e chantilly. E essa já foi a última frase. E aí, você gostou da aula? Eu falei que seria uma das melhores e uma das piores ao mesmo tempo, né? O que você achou? Foi para você assim também? Para mim, na verdade, agora foi mais fácil do que quando eu estava preparando a aula. Talvez preparando a aula eu estava com mais fome do que estou agora, não sei. Mas enfim, fiquei com vontade de comer esses doces todos também, de novo, mas já não tanto quanto quando estava preparando a aula. Então, sim, acho que hoje já estava com menos fome. De qualquer forma, os doces da Polônia são muito bons, as sobremesas são muito boas. Aqui eu coloquei só algumas, ok? A gente tem tiramisu também, tem panna cotta, que são sobremesas italianas, mas a gente tem e gosta, creme brulee também. Existem muitos outros bolos, ao invés de bolo de ameixa, pode ser bolo de morango ou de uma coisa que se chama rabarbar, que eu nem sei como seria em português. Pode ser de mirtilo, a gente faz bolo de mirtilo também. Faz bolos com algumas massas, cremes diferentes, ok? Então, tudo isso tem. Eu aqui coloquei algumas sobremesas, algumas das mais tradicionais, mais comuns, e que eu acho que vale a pena você experimentar quando estiver na Polônia. Tá bom? Então, mais uma vez, eu recomendo essas sobremesas todas. Szarlotka, com certeza, é muito boa. E alguma coisa com bita śmietana, com certeza tem que experimentar quando eu estiver na Polônia. Conta para mim nos comentários se já experimentou ou não, quais dessas sobremesas, se gostou, o que achou, se prefere as sobremesas polonesas ou brasileiras, que eu tenho essa curiosidade, ok? Então conta para mim, vamos ver. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!